Saudações! O presente trabalho é a apresentação do método clássico de Danavitt-Rattenberg, aplicado no robô KUKA LBR Iowa. Os integrantes do grupo são discentes do curso de Engenharia Mecatrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, da unidade de Divinópolis, e o nome dos mesmos podem ser vistos na tela. O robô KUKA LBR Iowa é conhecido como novo antropomorfo. Antropomorfo porque o robô se assemelha à forma humana, no caso, similar a um braço humano, ou seja, possui o equivalente a ombro, cotovelo e punhos. Novo porque ele tem um 7º grau de liberdade a mais em relação ao tradicional, que o possibilita fazer operações desviando de obstáculos. Existem dois padrões vendidos, o LBR Iowa 7800 e o 14820. O primeiro com uma carga efetiva, também conhecido como payload, de 7 kg, e o segundo com uma carga efetiva de 14 kg. Sua estrutura cinemática é do tipo esférica rotacional esférica, ou também SRS. E o seu volume de trabalho é uma esfera com um volume de aproximadamente 1,8 metros cúbicos. De acordo com a fabricante, humanos podem trabalhar juntos com esse robô em tarefas altamente sensíveis e em estreita cooperação, o que abre a possibilidade de novas aplicações da robótica. Isto é possível devido ao fato que o robô apresenta sensores de torque em todos os eixos de rotação, e assim consegue se mover com precisão e detectar o contato com humanos e também com objetos. As principais tarefas delegadas ao manipulador robótico são tarefas de repetição monótona, como em funções de pintar, colar, aplicar, paletizar, embalar, medir, testar e etc. Há também a utilização do robô na área de usinagem mecânica e montagem de peças. Por exemplo, um dos casos disponível no site da fabricante é a solução desenvolvida para a montadora de veículos BMW. No caso, em uma determinada etapa do processo de fabricação, os funcionários do grupo BMW precisavam montar caixas de engrenagem de eixos dianteiros. Eles carregavam e levantavam peças de até 5 kg, em locais de difícil acesso com tolerâncias milimétricas de ajuste. A solução desenvolvida foi utilizar o robô KUKA LBR para a montagem das engrenagens. O manipulador trabalha de forma suspensa e realiza o trabalho pesado, poupando o esforço físico dos funcionários. A garra foi projetada com revestimentos arredondados, protegendo os operadores de ferimentos em caso de incidente. Não foram necessários sensores externos, devido que o sistema de sensor de torque em cada eixo já fornecia a segurança necessária aos operadores. Para se modelar um robô, é preciso estabelecer o quanto e como a alteração de cada uma das variáveis de entrada afeta a pose do último link, ou seja, como afeta a posição e orientação do end effector. Esse processo é dado o nome de cinemática direta dos robôs. O método escolhido para se obter a expressão matemática da pose em função das variáveis de entrada foi o método de Danavitt-Rattenberg clássico. O primeiro passo para a aplicação da técnica escolhida é fazer uma simplificação do manipulador robótico através da representação em diagrama de arames. Este deve ser feito com um robô em posição home, conforme pode verificar-se na tela. Para determinar os frames do robô, deve-se primeiramente atribuir os eixos EI nos eixos de atuação de cada junta. Com os eixos EI e origens determinados, então estabelece os eixos X e Y. Os eixos Y e Y foram escolhidos implicitamente, de certa forma que todos os sistemas de coordenadas fossem destrógenos, como requerido pelo método clássico de Danavitt-Rattenberg. Entretanto, optou-se por excluí-lo do diagrama, de certa forma deixar mais simples sua visualização, e por fim foram atribuídos o primeiro e o último frame. Para o último frame, já que o robô não apresenta garra, repetiu-se o frame 6, como instruído pelo método. A próxima etapa é obter a tabela de Danavitt-Rattenberg a partir dos resultados anteriores. A tabela obtida pode ser vista na tela. Agora, usando os parâmetros obtidos na tabela, para cada linha é obtida uma matriz de transformação homogênea AI, do link I para o link I-1. A matriz de transformação T será a multiplicação de todas as matrizes AI. As matrizes de A1 a A4 podem ser vistas na tela. E as matrizes de A5 a A7 podem ser vistas na tela. Então, obtemos a matriz T,
a partir da multiplicação das matrizes de A1 a A7, mostradas anteriormente. O resultado final pode ser visto nas lâminas seguintes. O processo de validação corresponde à verificação de coerência entre a modelagem matemática e o robô real, isto é, realizando a partir de uma análise dimensional ou simulação computacional. Neste trabalho, serão apresentadas ambas as formas. Para facilitar a obtenção dos resultados da modelagem matemática, foi criado um algoritmo computacional na linguagem Python, que pode ser visto nas lâminas que se seguem ou no repositório do GitHub do projeto. Inserindo a posição home na modelagem matemática, ou seja, o ângulo de todas as juntas iguais a zero, retorna essa matriz da direita, em que nós temos uma submatriz, identidade, nenhuma translação no eixo x, nenhuma translação no eixo y, uma translação de 1270 mm no eixo z, o fator de escala 1 e a distorção por perspectiva de zero. Já inserindo uma outra posição escolhida, em que os ângulos de todas as juntas são zeros, com exceção da junta 4 e 5, as quais, respectivamente, são inseridos menos 90 graus e 60 graus, retorna a matriz T' que pode ser vista à direita. Agora, fazendo a análise dimensional do end effector em relação ao frame da base, percebemos que não há translação no eixo x, bem como não há translação no eixo y. Há uma translação no eixo z, que é a soma de todos os L's, que isso nos retorna 1270 mm. Agora, analisando a orientação do end effector em relação ao frame da base, percebemos que não há rotação, o que nos retorna uma submatriz de rotação identidade. Concluímos que, em home, a matriz obtida via análise dimensional coincide com a matriz obtida pela modelagem matemática. Agora, fazendo a análise dimensional para a configuração escolhida, devemos desenhar o robô para o conjunto de variáveis de juntas escolhidos. Primeiro, é aplicado a rotação na junta 4 de menos 90 graus, rotacionando o frame 4, fazendo que ele tenha a característica vista no diagrama. Desenhando as partes remanescentes no diagrama, tem-se a figura exposta. Deve ser dada uma rotação de 60 graus na junta 5, ou seja, rotacionar o frame 5 em relação ao frame 4 em 60 graus. Ao fim desse processo, é obtido o diagrama ao lado. Assim, desenhando os demais links do diagrama, é estabelecida a pose do end effector para a configuração escolhida. Neste caso, observa-se que o end effector apresenta uma translação de 490 mm em x0 e 780 ao longo de z0. A sua orientação será discutida a seguir. A orientação de um frame em relação ao outro pode ser equacionada pela matriz de rotação dada por. Analisando a figura, percebe-se que x0 e z7 são paralelos. Isso define a primeira linha e a última coluna como exposto. Já a projeção ortogonal de x7 e y7 podem ser retiradas aplicando Pitágoras. O resultado pode ser visto na matriz final. Comparando o resultado obtido pela análise dimensional da orientação com a submatriz de rotação da matriz de transformação obtida pelo código, é visto que os resultados são coincidentes e, por consequência, o modelo geométrico do robô foi validado. O processo de validação pode ser feito também com auxílio de um software, onde inclusive pode ser melhor entendido. Para isso, peço que vocês acompanhem o mouse. Este software chama RobôDK, onde nós realizaremos a nossa validação via software. O robô encontra-se na posição home. Como vocês podem ver, todas as juntas estão com um ângulo zero. Aqui vocês conseguem ver o frame do end of effector, onde aqui representa a translação em x, translação em y, translação em z, rotação em z, rotação em y, rotação em x.
Na posição home, como se era de se esperar, representa apenas uma translação em z. Portanto, os resultados da nossa modelagem podem ser considerados validados para a posição home. Agora, nós vamos para uma posição escolhida qualquer, representada por este frame aqui. Para fazer o end of effector atingir esse frame, nós precisamos colocar o ângulo de menos 90 graus na junta θ4 e o ângulo de 60 graus na junta θ5. Como vocês podem ver aonde se encontra o mouse, a translação na coordenada x é de 490, já a translação na coordenada y é de 0, a translação na coordenada z é de 780, portanto, nós podemos considerar que os resultados da nossa modelagem matemática foram validados para a translação, pois os resultados da translação coincidem com a da matriz T. Agora, nós precisamos validar para a rotação. Para isso, nós vamos precisar compor essas três rotações aqui e obter uma matriz de rotação, para que nós possamos comparar com a submatriz de rotação da matriz de transformação obtida através de nossos cálculos. Para obter a submatriz de rotação, vamos realizar a multiplicação matricial das três matrizes de rotação, as quais, depois de multiplicadas, dá este resultado. Comparando a matriz de rotação obtida via simulação com a submatriz de rotação obtida pela modelagem matemática, podemos perceber que ambas são idênticas, de tal sorte que podemos novamente considerar validado o modelo geométrico do robô. Nós esperamos que vocês tenham gostado do trabalho e que ele tenha contribuído com a formação intelectual de vocês. Muito obrigado e até a próxima!